Olá, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre vocês. É uma grande alegria poder novamente nesta manhã agradável, chuvosa aqui para nós, podermos louvar o nosso Deus, podermos aprender mais uma porção da palavra dele. Quero desejar a você um bom domingo, um excelente dia. Hoje é dia do Senhor, é dia de voltarmos todos os nossos pensamentos para Ele, em adoração, confessar os nossos pecados, erros diante dEle e buscar ter uma vida conforme a palavra do nosso Deus. Então que neste dia maravilhoso, manhã de domingo, novembro, olha, final do ano está chegando. Já podemos perceber nas árvores de manga algumas manguinhas. Eu sempre digo que quando os pés de mangas estão florescendo e já tem algumas manguinhas, é o Natal que está chegando por aí, final de ano. E esse ano foi tão conturbado, tão difícil para toda a humanidade. E graças ao nosso bom Deus, estamos aí aproximando de mais uma virada de ano e desejamos que 2021 seja um ano diferente deste. Mas se não for, Deus é Deus, continua sendo Deus e com certeza Ele irá nos conduzir no melhor possível. Vamos orar? Vamos buscar a Deus em oração e depois nós vamos ler a palavra do nosso Deus em Romanos e vamos refletir um pouquinho sobre ela. Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado por contemplarmos a maravilha da tua criação. Ó Pai querido, de podermos nos ajoelhar diante do Senhor e clamar, Abba Pai. Poder louvá-lo e engrandecer o teu santo nome. Pai querido, nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos fortaleça na nossa caminhada, dando-nos resistência para continuarmos olhando para Cristo Jesus. Que neste dia, ó Pai, dia de domingo, nossos olhos estejam voltados sempre para Cristo Jesus. Agradecemos, ó Pai, os grandes servos do passado que contribuíram, Pai, para que tudo isso fosse possível. Os reformadores, louvamos o Teu nome santo pela vida de cada um que teve grande, mas grande influência, ó Pai, na proclamação do Teu Evangelho. Começando com Cristo Jesus, lá atrás, mais de 2000 anos atrás, com os discípulos, e depois com os grandes homens, mulheres de Cristo Jesus, levando o Evangelho verdadeiro, proclamando, ó Pai, aquele que realmente tem poder para nos salvar. E hoje, ó Pai, aqui nós te agradecemos, porque também temos esta oportunidade. Muitos irmãos, em algumas partes do mundo, não têm esse privilégio que nós temos, de podermos cultuar o Senhor de maneira livre, com a família, com a igreja. Rogamos que o Senhor, ó Deus, seja com eles, os fortalecendo, dando a eles sempre a vitória em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos, reconhecendo que o Senhor é o nosso castelo forte, como este hino que está cantando. Louvado seja o Senhor, glória para sempre, somente a Tua palavra e somente Cristo Jesus. Amém. Iniciamos com este hino e já iniciamos a alguns outros. Lembrando hoje que este hino nós sempre cantamos no dia da Reforma, que foi ontem, e foi um dia maravilhoso, um dia que nós lembramos dos feitos históricos. E hoje nós iniciamos com este hino, porque foi Lutero quem escreveu. Tem uma história belíssima esse hino, e este hino realmente fala que o nosso castelo forte é o Senhor. E Romanos, é onde nós estamos refletindo, também tem um versículo chave, um versículo que mudou um homem, e esse homem mudou o mundo, que é o justo viverá pela fé. É um link com Abacuque. Abacuque já havia dito, muitos anos atrás, que o justo viverá pela fé. E nós viveremos pela fé. Somente a fé. Somente a fé, somente Cristo, somente a Bíblia e a Deus, somente a glória e somente a graça. Então é fundamentado nisto que nós estamos estudando Romanos já há algum tempo. Romanos capítulo 4,
do versículo 1 a 25, nós já fizemos a leitura domingo passado, e hoje vamos ler apenas os versículos das nossas divisões. Eu disse a vocês lá no início, domingo passado, que o nosso texto traz 5 verdades sobre a justificação de Abraão, o pai de todos os crentes. Eu disse que justificação é tornar justo, declarado justo. Por natureza não somos justos, somos declarados justos diante do tribunal de Deus em Cristo Jesus, porque Cristo é o justo. E hoje falaremos então da circuncisão versus incircuncisão na justificação. Primeiramente, vamos entender essa palavrinha, circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão é o corte do prepúcio dos homens. Disse Deus a Abraão, lá em Gênesis 17, versículo 9 a 11. Então Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. A bandeira do povo de Israel era o corte do prepúcio, a circuncisão. Portanto, a circuncisão foi um sinal de aliança de Deus com Abraão e também com todos os seus descendentes. Quando a circuncisão deveria ser feita? Quando? Bom, a circuncisão era feita no 8º dia em que nasciam em cada casa os filhos de Abraão. Gênesis 17, versículo 12, deixa isso de maneira muito bem clara. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. 8º dia. Como era feita a circuncisão? Alguns documentos históricos vão dizer que o bebê era levado até uma pedra talhada, pegava-se uma pedra de corte e puxava a carne, aquela pele do pipi do nenenzinho e cortava aquela carne do prepúcio. Eu imagino que deve ser muito dolorido essa cirurgia, lembrando que não tinha todos os nossos preparatórios, ferramentas naqueles dias, anestesia, um bisturi adequado, na pele, um negócio rústico, e isso acho que deveria doer bastante, mas era feito. E de vez em quando, não era regularmente, quando uma pessoa adulta era circuncidada também, era feito o mesmo processo. Gênesis 3, 24 diz assim: todos os membros do conselho da cidade concordaram com Hamor e Siquém, e todos os homens foram circuncidados. Eu imagino que para um bebê deve ser muito dolorido, mas ele esquece. Agora imagine para um homem adulto fazer esse tipo de cirurgia. Eu acredito que era muito complicado. Mas era uma maneira, até mesmo, a circuncisão, de Deus preservar a vida dos homens. Por quê? A questão da higiene. Nós também, hoje, nós temos chuveiros com 4 estações, alguns chuveiros têm até música, sabonetes, líquidos em barra, buchas mais variadas. Naquela época não tinha isso, não tinha tudo isso. E então morria-se também muitos homens de infecção no órgão. Então isso também era um meio de Deus preservar a vida dos seus filhos, por causa da higiene. Então Deus se preocupa com tudo mesmo na nossa vida. Outro passo
depois de entendermos o conceito de circuncisão. Incircuncisão era quem não tinha passado por esta cirurgia. Bom, Abraão foi justificado pela fé e não por esta cirurgia ou circuncisão. De acordo com os ensinamentos judaicos, Deus perdoava somente aquela pessoa circuncidada. De maneira que os leitores de Paulo, então, poderiam ter dificuldades em entender aquilo que Paulo estava ensinando. Por isso, Paulo buscou, dentro da própria Bíblia, verdades que fundamentavam seus ensinamentos. Em primeiro lugar, a circuncisão não é causa, mas consequência da justificação. Romanos 4, versículo de número 9, vai nos dizer isto. Olha o que diz aqui, capítulo 4, versículo 9. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Pergunta. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Olha aí que maravilha. Quer dizer, os rabinos ensinavam que Abraão primeiro foi circuncidado para depois alcançar a justiça. Mas Paulo prova pela Bíblia que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Gênesis 15, versículo 6, disse: Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Quer dizer, isso foi antes da circuncisão. Abraão foi considerado justo antes desta cirurgia no prepúcio. Logo, a circuncisão não foi a causa da sua justificação, mas apenas consequência. Abraão não foi circuncidado para ser salvo, mas porque ele já era salvo. Do mesmo modo, uma pessoa não salva pelo batismo, nem pela participação na ceia do Senhor. Não é salva porque batizou-se. Aliás, muitas pessoas se batizam e hoje estão longe de Cristo Jesus. Somos batizados e participamos da ceia do Senhor não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Os sacramentos, Santa Ceia, o batismo, não são a causa da nossa salvação, mas a sua consequência. São apenas símbolos da salvação. Uma pessoa que é salva, ela vai desejar participar dos sacramentos. Não podemos, os sacramentos não podem produzir salvação. Em segundo lugar, a circuncisão não limita a justificação. Versículo de número 10. Continuando Paulo. Sob quais circunstâncias? Pergunta. Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Olha aí. Se Abraão foi justificado estando ainda incircunciso, logo a justificação não depende da circuncisão. Assim, os gentios, quando eu digo gentios, é outra palavra que precisamos defini-la, a gente vem definindo, mas vale lembrar, são os outros povos, as outras nações. Os judeus estavam rodeados por romanos, atenianos, gregos, e vejo da Galácia ali, das províncias, e Paulo diz gentios, falando gentios como as outras nações, não só
agora preso aos judeus. Assim, os gentios, os incircuncisos, porque quem não era judeu, muitos, né, não eram circuncidados. Alguns que não eram judeus foram circuncidados ao longo da história. Mas os gentios, os incircuncisos, podem ser justificados tanto quanto os judeus circuncisos. Abraão é o pai de todos os crentes, independente de serem ou não circuncidados. Abraão deveria ser um canal de bênção para todas as nações. Pai de todos, independente da circuncisão. A circuncisão, meu amigo, não é um obstáculo, nem um fator determinante. A circuncisão não é um fator que contribui para nos tornarmos filhos de Deus. Todos os que são da fé, a fé, e só estes é que são filhos de Abraão. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 7, Paulo disse assim. Paulo, um grande entendedor do Antigo Testamento, também não era de menos, pela cultura que ele veio, a criação que ele teve, estudou aos pés do melhor mestre, um dos melhores mestres. Então ele tinha um conhecimento muito grande do Antigo Testamento. E ele diz assim, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Paulo era judeu, hein? Dizendo isto, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Então é pela fé. Em terceiro lugar, a circuncisão não é a base, mas o selo da justificação. Versículo 11 e 12 diz assim, assim ele recebeu a circuncisão como sinal. Olha aí. Ou como, logo em seguida, selo da justiça que ele tinha pela fé, quando não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, não só circuncidados, incircuncisos, mas aqueles que acreditam, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também naqueles que são incircuncisos. E igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Olha que maravilha! Embora a circuncisão não seja a base da justificação, ela é o seu sinal, o seu selo, confirmação. É uma justiça já outorgada. Quer dizer, a circuncisão não apenas foi um sinal para identificar o povo de Deus no meio das outras nações, mas também um selo para autenticá-lo como povo justificado de Deus. Amigos, um selo autentica, confirma, garante a genuidade daquilo que é selado. O selo envolve mais que o símbolo. O selo adiciona a ideia de autenticidade. Nesse contexto de Paulo, tínhamos as cartas dos reis, dos duques, que eram selados com cera de vela. Eles pegavam o documento, dobrava, colocava a cera na junção das duas dobras, colocavam a borra de cera, pegava o anel com o brasão do rei e selava. Aquilo dava autenticidade ao documento, um documento real. Não poderia violar aquele selo até chegar ao seu destino. E isto é a palavra selar. Usávamos muito isso na década de 80, 90, até mesmo, selar muitas cartas. Hoje ficou um pouco mais reduzido, mas ainda tem bastante. Mas devido à internet, hoje tem muitos meios de mandar mensagens.
Mas o selo, quando você leva sua carta ao correio e o correio sela a carta, aquilo dá garantia que ela vai chegar, ou deveria, né? Dar garantia que ela chegará aonde você está encaminhando. A circuncisão é um sinal, um selo, uma garantia da justificação, mas não é a justificação. A circuncisão não pode ter nada a ver com a justificação. Circuncisão significa fé. Fé. É por isso que batizamos nossas crianças. Da mesma forma que a circuncisão foi um sinal e um selo da justiça, da fé, debaixo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, assim também o batismo é um sinal, é um selo da justiça, da fé, debaixo da Nova Aliança. Você pode protestar. Espera um minuto aí. Se o batismo é um sinal de fé, então por que você batiza criancinhas que ainda não podem expressar qualquer tipo de fé? Você pode protestar. A resposta é que é pela mesma razão que Abraão foi instruído a circuncidar seus filhinhos, os que viviam em sua casa. Isso, porque a promessa, diz o texto lá em Atos, capítulo 2, versículo 39, a promessa é para você e seus filhinhos. Por que deixar os filhos fora da promessa? É para sua casa, é para seus filhos, é para todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar para si. É por isso que nós batizamos nossas criancinhas, não cortando mais a pelinha lá do pipi, não mais isso, mas com o batismo. Cristo, ele instituiu o batismo. Cristo foi batizado. Instituiu-se o batismo. A circuncisão ficou para trás, a segunda da primeira aliança. Cristo provavelmente também foi circuncidado ao 8º dia, porque ainda estava debaixo dos termos da lei. Mas, na sua idade adulta, ele se batizou, introduzindo, como ele vai dizer lá na Santa Ceia. Por isso que nós não comemoramos também a ceia no modelo antigo, que era comer ervas amargas, carne de cordeiro, pão sem fermento. Não, porque Cristo fez uma transição. Batismo, a ceia, agora temos o suco, temos um pedaço de pão, simbolizando tudo aquilo que a Páscoa antiga, no modelo antigo, também simbolizava, que é a libertação do Egito, o Egito como um símbolo, né, de opressão, a libertação da opressão, simbolizando até a volta de Cristo. Então tudo isso é um simbolismo e nós fazemos isso. Terceiro ponto, Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. Versículo 13 a 17 diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justificação que vem pela fé, que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, versículo 16, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, lá na antiguidade, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Olha que fantástico. Paulo usa aqui 4 argumentos para provar que Abraão não foi justificado pela lei e sim pela fé. Vamos considerar. Em primeiro lugar, versículo 13, temos o argumento da história.
Abraão não poderia ter sido justificado pela lei, porque a lei só foi dada, olha aí que fantástico, a lei só foi dada 430 anos depois do patriarca. Como ele seria justificado então pela lei? Diz lá em Gálatas 3, versículo 17. É isto que quero dizer, Paulo falando, ensinando aqui aos romanos, né? A lei que veio 400 anos depois. Gálatas 3, 17. Não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Pois nesse caso a promessa seria quebrada. A promessa foi dada a Abraão, meus amados, em um dia em que não havia lei. Quase 4 séculos e meio depois que veio a lei. Logo, Abraão não poderia ter sido justificado por uma lei que ele nem conhecia, nem havia sido dada ao povo ainda. Olha, o lapso de tempo entre Abraão e a lei foi um argumento irresistível contra o ensinamento dos rabinos judeus que pregavam a justificação pela observância da lei e dizia: "Oh, pai Abraão foi o que guardou a lei, ele sim é excelência." Abraão nem conheceu. Em segundo lugar, a lei traz consigo a ira. Versículo 13 e 14. Em que base Deus deu suas promessas a Abraão? Foi porque Abraão estava guardando a lei não existia. Não. Foi porque Abraão acreditou no Senhor. Foi através da fé, somente a fé. Olha aí, um sola da nossa reforma protestante. Somente a fé. Nada de obra, nada, eu sou bonzinho, eu pratico boas obras, eu alimento os andarilhos, eu dou roupas para o necessitado, eu faço isso, sou a melhor pessoa no meu bairro, eu pratico a bondade, a caridade. Não é isso! Não é isso. Abraão acreditou no Senhor, foi através da fé, somente a fé pode trazer justiça às pessoas injustas. Somente a fé. A lei não pode trazer justiça às pessoas injustas. A lei só pode condenar. Só pode declarar uma pessoa culpada. Qualquer tentativa de trazer a lei para a salvação vai resultar no cancelamento da fé, Paulo diz. Olha aí o versículo 14, vamos repetir. Portanto, se a herança prometida é para aqueles que obedecem à lei, que guardam o sábado, achando que o sábado pode salvá-lo, que somente esta instituição pode salvá-la, Paulo vai dizer sim, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Quer dizer, se você tentar se aproximar de Deus com base na sua própria capacidade de guardar a lei, você não poderá reivindicar as promessas de Deus. E lembramos do caso de Davi, que pecou, quebrou um monte de lei, matou, assassinou, mentiu, adulterou. Se tivesse uma pessoa para descer para o inferno de cabeça para baixo, era Davi. E não foi assim, por quê? Foi pela graça, somente a graça. Olha aí, mais uma sola da reforma protestante. Somente pela graça. Salomão tirou os utensílios da casa de Deus e profanou e foi salvo. Por quê? Pela graça, somente. Somente pela graça. Abraão mentiu falando que Sara era sua meia-irmã e, na verdade, ele era uma meia-verdade, porque Sara realmente era meia-irmã dele, mas mentiu. Salvo pela graça, somente pela fé. Não é por observar a lei, a sua capacidade. Eu não adultero, eu sou um bom esposo. Não, isso é louvável, mas não é isso que salva. Eu pratico boas obras, é louvável, mas não é isso que salva. Isso não garante nada, como muitas pessoas diziam no passado: eu vou ser uma pessoa boazinha aqui na terra para garantir
o meu terreno lá no céu, minha casinha. Besteira. Somente a fé. Por outro lado, se sou salvo pela fé e separado da lei, então é a lei que foi anulada. Versículo 15. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Então veja, ao contrário. Se eu sou salvo pela fé, então separado da lei. A lei não pode quebrar. Bom, em terceiro lugar, e já estamos chegando no final, versículo 15. A promessa traz certeza. Versículo de número 16 diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. É somente por causa da promessa que você pode ter certeza da salvação. Somente. A reforma trouxe esses princípios que haviam se perdido ao longo da história. A reforma protestante teve um grande marco na história. Há muitos que estão se levantando contra os princípios da reforma, mas a reforma trouxe princípios de volta. E somente por causa da promessa que você pode ter certeza da salvação. Meu amado, é por isso que a promessa vem pela fé. Se a promessa não fosse pela fé, então não haveria certeza. Se as promessas de Deus dependem da minha obediência, eu não posso ter certeza de nada. Hoje eu tenho certeza que sou salvo porque estou agindo como uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa legal. Mas amanhã eu posso acordar de mau humor e não ser tudo isso, e então perdi a fé. Por isso, tá vendo? Por isso que não é baseada, a nossa salvação não é baseada, fundamentada nas nossas obediências. Somente pela fé. A salvação não se destina apenas aos judeus da circuncisão, mas também a todos os povos incircuncisos. Abraão não é apenas o pai dos judeus circuncisos, mas também de todos os crentes espalhados por todo este mundo maravilhoso incircuncisos. Em quarto lugar, a fé leva a família. Versículo de número 17. Conforme aparece na Bíblia, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. O escopo da salvação pela fé, meu amado, foi muito além dos judeus. Saiu dos muros da Palestina. A família de Abraão vai muito além da mera descendência física para abranger todos os que acreditam, que têm fé em Cristo Jesus. Quando foi prometido lá atrás a Abraão que ele seria o pai de muitas nações, Deus, olha que fantástico, Deus não estava apenas falando dos povos semitas. Não, o versículo 16 diz que ele é o pai de todos nós. É isso que o versículo está dizendo. Ele não é só pai dos judeus, não. Ele é pai de todos. Quando fala todos aqui, meu amigo, todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todas as raças. Todas as raças. Isso significa que as promessas do Antigo Testamento são nossas para reivindicar. Deus não tem um programa para o povo judeu e outro para o povo da igreja. Não, ele transformou os dois grupos. E este era um mistério que Paulo fala em Efésios. Este era um mistério. Deus transformou judeus e não judeus em um grupo. Ele quebrou a parede divisória que existia no nosso meio. Nos uniu, um povo agora. Este é o mistério que Paulo fala que tinha para ser revelado, que foi revelado a ele. A unificação de todos os povos. Deus salva pessoas
de todos os povos. Somente o Evangelho, para terminarmos. Somente o Evangelho da graça reforma, princípio de volta. Somente o Evangelho da graça, da fé, pode unir, abrindo as portas para todos os povos gentios, igualando todo mundo aos pés da cruz de Cristo. Para terminarmos, quero deixar aqui para você refletir, versículo 29, que diz assim: e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros, Gálatas, tá? Gálatas 3, 29. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Você está em Cristo, você é herdeiro de Abraão, filho de Abraão, herdeiro, segundo a promessa de Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro, domingo que vem. Sinta-se grandemente abençoado pela palavra do nosso Deus. E até lá. E deixo aqui um convite e um pedido também, que estamos fazendo sempre, para que você que não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, se você puder nos ajudar, agradecemos de coração. Se inscreva, dê o seu joia, para que assim o Evangelho continue avançando a todos os povos, todas as nações, e que Deus use este canal para levar assim a palavra dele. E também convidá-lo para hoje à noite no canal do Facebook, às 19 horas, onde estaremos trazendo para você e sua família uma palavra de esperança e uma palavra renovadora. Até lá, meus queridos, fiquem com Deus, tenham um excelente dia, um grande abraço. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,